No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante nesta sexta-feira. Hoje, dia 1º de novembro de 2024. Que nós tenhamos um mês excelente, né? Tenhamos um mês proveitoso. Se você acha que outubro foi um mês de dificuldades, eu profetizo a você um mês abençoado. Eu sei que as nossas lutas estão aí, não são fáceis de ser enfrentadas, mas é preciso enfrentá-las com bom ânimo. Essa é a recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo, já de antemão nos alertando, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci, né? Quer dizer, é uma palavra que nós devemos meditar nela todos os dias, né? Porque essa é a nossa trajetória, a nossa peregrinação nesta terra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, portanto, muito obrigado pelo seu carinho, da sua audiência. E se você, de alguma forma, se simpatiza com o nosso trabalho desenvolvido aqui, eu peço a você encarecidamente seu apoio, suas orações, para a gente continuar a permanecermos mais tempo. Às vezes a luta, né? As lutas são grandes para todos, mas e contamos, né? No meu caso em particular, é uma guerra que a gente trava em algumas frentes, em várias frentes, e você não tem noção da guerra que a gente passa, né? E com o seu apoio, a sua oração, né? O seu incentivo, a sua preocupação em mantermos esse trabalho, a gente chega, a gente permanece, né? A questão não é nem chegar mais longe, a questão é permanecer todos os dias com esse objetivo de levar até as pessoas o conhecimento bíblico. Só o fato de chamar a atenção para o tema e refletir, isso é muito importante, tá certo? Para você que está na rádio Betel FM, nessa noite abençoada, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma noite de sexta-feira para você abençoada. Bom, como nós falamos aqui desde a semana passada sobre o batismo nas águas, e sempre que nós falamos deste assunto, um tema vem à tona, né? Algumas pessoas, né, existe hoje em dia, né, argumentos muito contundentes, né, pessoas que são contrárias ao batismo nas águas, pessoas que consideram ser uma cerimônia religiosa mais apegada à questão cultural, ou seja, que a igreja batizava nas águas e tal, os discípulos assim o faziam, porque era uma prática dentro do judaísmo, algo muito comum, e que aquilo era muito importante naquele momento, na história da igreja. E hoje, tanto faz, porque as pessoas falam, não adianta se batizar e fazer um monte de coisa errada, né? Não adianta se batizar e fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, relativizam, misturam tudo, botam um monte de assunto aí junto, misturado e, enfim... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, santidade, né, comunhão, intimidade com Deus, essas coisas. Então, muitos argumentos são levantados. Dentre esses argumentos, um argumento muito forte, né, pelo menos considerado pelas pessoas, e a gente já recebeu aqui essa semana passada, pelo menos uns 2 e-mails sobre esse assunto, que é a respeito do ladrão da cruz. Eu tenho um link sobre isso lá no canal que tem o meu nome, Tony de Souza, e também aqui no Minuto da Unicidade, falando já falei sobre esse assunto inúmeras vezes, né? E quando a gente tem tempo, a gente me manda o link, vê aí, eu já falei sobre esse assunto, porque tem pessoas novas chegando, pelo menos na internet, a gente está indo já para quase 3.000 inscritos no canal, mais os ouvintes da rádio, que a gente está aí desde o início do ano fazendo o programa na rádio. Nós começamos em janeiro, demos uma parada aí no mês de agosto de uns 15, 20 dias, mas nós estamos desde o início do ano com esse programa. Então, novas pessoas vêm chegando para saber deste assunto. Então, é muito importante que nós falemos um pouco sobre o ladrão da cruz. O argumento é, se Jesus manda batizar, mas o ladrão da cruz não foi batizado. Ele não foi batizado e foi salvo.
Não foi isso, pelo menos, que Jesus garantiu para ele salvação? Ele disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ou seja, aquele homem morreu, estava ali e nem sequer tinha menor condição dele ou também do outro, enfim, de ser batizado. E nesse caso, as pessoas pegam esse caso como parâmetro para dizer: olha, uma pessoa se arrepender, ela pode estar no leito de hospital, ela pode estar, enfim, acamada e não ter condições, estar num lugar sem água, e ali você faz o apelo. Essa pessoa aceita Jesus num culto de domingo, por exemplo, né? Aceitou Jesus no meio do culto, lá levantou a mão, e aí essa pessoa de repente foi para casa, aconteceu alguma coisa, infartou, morreu, e aí? Como é que fica essa questão, né? Ela foi condenada? A salvação pertence ao Senhor. O primeiro ponto que você precisa saber: ela pertence a Deus. Mas nós precisamos entender o seguinte: um fato primeiro que a gente precisa considerar no caso do ladrão da cruz é que ali ainda não havia sido dada a ordem para batizar. Apesar de termos evidências, alguns rituais, algumas cerimônias no Antigo Testamento apontando sempre, muita coisa apontou para o batismo nas águas no Antigo Testamento, a gente fala sobre isso no seminário, mas, verdade seja dita, a grande comissão, ou seja, a ordem para evangelizar o mundo e ali também, junto com ela, a ordem para batizar as pessoas foi dada depois da ressurreição e no momento que ele está ascendendo aos céus. Esse é o primeiro ponto que você não pode ignorar. Temos que refletir sobre o texto, temos que refletir detalhadamente, minuciosamente sobre as questões. Ele não havia dado ordem para batizar. Quando é que ele mandou batizar? Depois da ressurreição e já indo embora. Depois que ele ressuscitou, ainda ficou 40 dias por aqui. Depois disso tudo que ele mandou batizar. Vai lá, prega, batiza e pronto. Esse é um ponto importante. Além disso, a dispensação da graça ainda não havia sido iniciada, porque estava ali na lei ainda, né? A lei ainda vigorava, a lei passou aquela dispensação, né? Os dispensacionalistas, né? Os teólogos, né? Eles consideram que a dispensação da graça ela teve início após a ressurreição de Cristo. Cristo ainda estava sendo sacrificado. Quer dizer, dentro do dispensacionalismo, que é uma doutrina teológica com repercussões na escatologia cristã, o período da lei de Moisés estava em vigor e as portas de inaugurar uma nova dispensação da graça de Deus. E se você considerar que a graça ainda não havia começado dentro dessa linha de raciocínio, o que se recomendava naquele período, naquela dispensação que já estava acabando, para a salvação? Como é que na lei o perdão dos pecados era alcançado? A gente precisa entender. E aí eu vou ler para você como é que faria. É só você ler lá em Levítico 5:17. Peguei uma referência aqui que diz o seguinte: se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um cordeiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu, sem saber, e lhe será perdoado. Quando a pessoa cometia um pecado sem saber qual era. Então aquele homem tinha um monte de pecado e ele estava na lei ainda. E o que ele falava? Está lá em Levítico 5, 17, 18, nós acabamos de ler. Vai fazer um sacrifício, tem que ter um cordeiro sem defeito. Ora, tinha um cordeiro. Eu costumo dizer o seguinte, meus queridos e amados irmãos: aquele homem fez a melhor oferta de toda a Bíblia. De tantos rituais que havia na lei, aquele homem fez o melhor, o sacrifício dos sacrifícios. Ele pegou o cordeiro santo, perfeitíssimo ali do lado dele, derramando sangue por ele na hora. Então, batismo não havia sido dado. Tinha um outro requisito para perdão de pecados antes da graça, né? Já que a gente está falando desse momento aí. Antes do estar consumado, do tetelestai, aquele cidadão, mesmo pecador, com diversos pecados, tinha ali um santo derramando o sacrifício por ele, o santo dos santos.
Essa é que é a grande realidade. Então, o ladrão da cruz, como diz na advocacia, né, no direito, não pode ser precedente, não pode servir de jurisprudência para você sair por aí distribuindo salvação sem batismo nas águas. Ponto. Vamos deixar as emoções e o nosso raciocínio filosófico, intelectual, falho, querendo chamar para nós mesmos as nossas reflexões. Vamos deixar essas paixões de lado e vamos pensar, analisar as coisas com respeito, com detalhe, minuciosamente, refletindo bem sobre essas questões, para nós não sairmos por aí nem condenando, nem absolvendo. Ah, mas e aí, quer dizer o que que vai? Não, isso aí não faz parte da minha ossada. Deus mandou eu pregar o arrependimento. Já batizei pessoas no leito de morte. Já batizei pessoas que uma semana depois morreram. E pronto. Apenas aguardando tão somente o batismo, praticamente. Alguns dias Deus deu misericórdia, alcançou e foi batizado. Já a última, uma senhora de 84 anos. Tivemos que esquentar a água porque estava frio, colocar numa piscina de plástico e fizemos todo o processo. E a senhora, ela tinha dificuldade de audição. Aqui eu estou dando um dos exemplos que eu já presenciei eu mesmo, pessoalmente, né? Tive que discipular, falar a palavra para a senhora que tinha muita dificuldade, tive que falar aos berros, gritando para que ela pudesse ouvir, enquanto a família esquentava a água. Lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro, zona oeste do Rio. Uma semana depois a senhora partiu para a eternidade. Se ele falou, quem não nascer de novo, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Não pode entrar. Pedro fala, assim como Noé com a sua família foi salvo através das águas, agora como uma verdadeira figura vos salva o batismo. 1 Pedro 3,18, leia lá em diante. Ah, mas e o ladrão da cruz não foi batizado? É claro que ele não foi, nem poderia ser. Porque ele estava noutra época, noutro momento, num período da transição ali, você está entendendo? Os discípulos vivenciaram a transição de lei e graça. Você tem uma ideia clara sobre isso? Então nós não podemos sair por aí usando isso como pretexto para chegar e falar, não, basta tão somente o seu coração e creia e pronto, e está tudo certo e a Deus dará. Eu não posso sair por aí nem condenando, nem também distribuindo salvação de qualquer maneira para todo mundo. Primeiro que a salvação não é minha, e o dono da salvação falou, ó, vai, prega e batiza. Então isso aí, demais, passou disso aí, não é problema meu. Agora a gente precisa ter coerência. Temos que concatenar as ideias, organizar. Não é assim que nos manda a teologia, refletir sobre o texto, lançar luz ao texto, lançar perguntas ao texto. Então, Jesus havia mandado batizar, já tinha dado a ordem. Então, como é que o ladrão tinha que ser batizado? Só você pensar. Então, as pessoas escrevem com aquele, vou dar uma lacrada aqui, ó, esse cara agora vai ver, vou lacrar. Pensa muito na lacração. Esse momento que a gente está vivendo é um momento muito chato, né? Que tudo é lacrar, vou aqui dar uma lacrada nesse cara, porque ele está falando que tem que ser batizado e tem muita gente que morreu e não foi. Ah, faça-me um favor. Então é preciso a gente pensar, espero ter respondido. E eu tenho na apostila do nosso seminário, do Batismo nas Águas, a gente fala sobre isso. Você pode adquirir, são 27 vídeos aulas, tem a apostila, nós trazemos todas as riquezas dessa importância, para que você possa ter esse documento aí guardado, né? Esse livro, essa apostila bem elaborada, manda imprimir, né? E deixa aí, porque são assuntos importantes que as pessoas hoje não estão. Qual é o pregador que está interessado em falar disso? Fala para mim. As pessoas querem templo cheio, querem, né? As pessoas não estão interessadas em se indispor com ninguém, ter problema com ninguém. Então eu estou aqui na rádio, colocando aqui, né, minha cara para bater, porque eu amo você e Deus me chamou para isso.
Não estou interessado no seu dinheiro, no seu dízimo, na sua oferta. Faça o que você quiser com o seu dinheiro. Faça o que você bem quiser, cuide da sua família, invista na sua casa. Ah, pega aí, compra uma cesta básica para quem precisa, que é melhor. Vai lá, compra um remédio. Se você souber que tem uma pessoa comprando o remédio, dê o remédio a essa pessoa. É disso que Deus se agrada. Dê uma cesta básica. O que eu quero é que você conheça a graça de Deus, a salvação do Senhor Jesus, o seu nome. Não estou aqui, né? Você acha que é fácil todos os dias estar aqui ouvindo, tomando pedrada? É para que você realmente não tenha naquele grande dia, né, os subterfúgios. Não, a vida era bem corrida, nunca ouvi ninguém falar disso, sabe? Eu acreditava que estava certo, eu acreditava no... É isso aí. Pense nisso. Nós voltaremos na próxima segunda-feira. Para você, uma excelente noite. E aos que puderem, tiver coração nobre, desprendido e puder apoiar a manutenção desse programa, desse trabalho, vai ser muito bem-vindo. Mande um e-mail para mim, Tony, com 2 N's, 1 I, desouza@gmail.com. tonydesouza@gmail.com. Meu e-mail. Manda lá uma mensagem que eu te respondo com muito carinho, tá bom? Tony de Souza, Tony com 2 N's e 1 I, Tony, N-N-I, de Souza, Souza com Z lá no ZA, @gmail.com. Um forte abraço para você, que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.